para que elas também sejam abençoadas por Deus, né? Esperamos que Deus faça uma grande obra através dessa videoaula na vida daqueles que estão assistindo. Essa aula é um suporte para alunos e professores da nossa EBD, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você está ao vivo, deixa aí embaixo o seu comentário, o seu nome, de onde você está participando, e vamos à nossa aula. Então, o texto áureo da lição 6 de fevereiro de 2022, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. A verdade prática: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Nós temos aí os objetivos dessa lição. O primeiro objetivo é enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia. Segundo objetivo, esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. E terceiro objetivo, mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Então, esses são os objetivos dessa lição de hoje. A leitura bíblica está no Salmo 119, do verso 97 ao 105. O salmista diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia, ela é um guia para a nossa vida. A palavra-chave dessa lição é guia. A palavra-chave da semana passada, da aula passada, foi leitura. Hoje a palavra-chave é guia. Vamos ver isso. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras da vida ou de vida eterna. João 5. Pegue já aí o seu caderno, a sua Bíblia de estudo pentecostal, sua caneta, lápis, para nós lermos a palavra. Diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, as palavras de vida eterna estão na palavra de Deus e nós precisamos examiná-la. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Tiago, capítulo 1, logo depois de Hebreus. Abra sua Bíblia aí de estudo pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Tiago 1 e 21, está escrito desta maneira, Tiago 1, 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia
e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A palavra examinada, estudada, ela pode salvar a nossa alma. Então, nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído, melhor dizendo, de sabedoria e prudência para a vida. Você que está chegando, nós estamos estudando a lição número 6, a Bíblia como um guia para a vida. No tópico 1, diz que a Bíblia é um alicerce para a vida. Subtópico 1, a palavra de Deus é alicerce. Vamos ver o que significa isso. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada. 2 Timóteo 3,16, nós já estamos estudando algumas semanas. 2 Timóteo 3,16 diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz o texto assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, a Bíblia, ela é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Vamos ver Mateus 7, 24. A pessoa que põe em prática a palavra de Deus, ela é comparada a uma pessoa prudente. Mateus 7, 24, está escrito: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quem coloca em prática a palavra de Deus é considerado uma pessoa prudente. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida, simboliza a nossa vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o próprio Cristo, ele é a rocha. Vamos ver isso em 1 Coríntios 10 e 4. Logo depois de Romanos, vem a carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4. Olha o que diz Paulo: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, Jesus, ele é a pedra, ele é a vida eterna, ele é o alicerce. Ele, Jesus, ele tem as palavras de vida eterna. João 6, Evangelho de João 6, quando Jesus pregou aquele sermão e todos foram embora: vocês têm que comer minha carne, beber o meu sangue. Aí olha o que Jesus perguntou para os discípulos, no versículo 66, todos voltaram atrás. 67, Jesus pergunta: vocês querem ir também embora? Versículo 68, então
Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então veja que Jesus, ele é a vida eterna e ele tem as palavras da vida eterna. Então a síntese desse grande ensinamento é que nem as crises desta vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra, conforme o texto que nós lemos, Mateus 7, lemos o versículo 24, e Mateus 7, 25, então, diz que essa pessoa constrói a sua vida sobre a rocha. Versículo 27 diz: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é Jesus de Nazaré, que nós acabamos de ler. Então veja como é importante nós termos Jesus Cristo, a palavra de Jesus, como o alicerce da nossa vida. Subtópico 2, nós estamos estudando a lição número 6, a lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD de adultos, tá? Então é muito importante você fazer as suas anotações. A palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmo 119, verso 105. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro, 2 Pedro 1,19. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Então essa nossa jornada aqui na terra a caminho do céu, ela é direcionada, ela é guiada pela palavra de Deus, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, João 8:12. Então quem segue a Jesus, quem anda com Jesus, não anda em trevas. E Paulo também ele ensina que devemos andar como filhos da luz, Efésios capítulo 5 e o versículo 8, diz assim o texto: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Tá? E nós só fazemos isso através da palavra, isto é, afastados da prática do pecado. 1 João, lá depois de Pedro, depois de Tiago, depois de Hebreus, 1 João 3:6, qualquer que permanece nele não peca. Quem permanece em Jesus não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então veja como é importante nós andarmos com Jesus, nós andarmos em Jesus. E aí nós não vamos pecar, nós não vamos viver uma vida de abominação. Então, a palavra de Deus é alicerce. Segundo, a palavra de Deus é luz. Terceiro, a palavra de Deus é imutável. O que significa isso? Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda carta, logo depois de Tiago, vem Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então veja como é importante. A palavra de Deus, ela é a nossa autoridade final de fé e prática. A Bíblia então difere de outros livros porque seus ensinos, os ensinos da Bíblia, são fidedignos, são ensinos confiáveis, são ensinos que não erram e não falham. Vamos ver isso em João 10:35. É muito bom nós lermos as referências. Você, professor, você, aluno, é muito bom ler as referências bíblicas para confirmar aquilo que estamos estudando, estamos meditando. João 10:35, ele diz: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Então, a Bíblia, ela é fiel, ela não erra, ela não contém falha. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Vamos ver isso agora em Marcos 13:31. Evangelho de Marcos, capítulo 13, e o versículo 31, que diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, o texto bíblico, ele é inalterado, ele não sofre mudanças, tá? Por consequente, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Então, da mesma maneira que a Bíblia funcionou para os antigos, ela também funciona para mim e para você. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. 1 Pedro 1:20. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 20, diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, essa moral, essa ética cristã, ela não sofre alteração, ela não muda. Portanto, os valores cristãos, eles são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente, a fonte da palavra de Deus, o Deus que determinou que fosse escrita a palavra, esse Deus não muda. Olha o que diz Mateus 5:18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então a Bíblia, ela é fonte de autoridade permanente. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas, não em outra coisa. Efésios 2:20, estou lendo na melhor Bíblia de estudo do Brasil, a Bíblia de estudo pentecostal. Diz o texto, Efésios 2:20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então a palavra de Deus, ela é imutável, ela não precisa ser atualizada, porque ela não muda. Amém? Vamos para o segundo. Então, a vida do crente, ela está alicerçada na imutável palavra de Deus, que é luz para nosso caminho. O tópico número 2, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Olha o que diz: conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é Hokmah, né? E o seu correspondente em grego é Sofia. Não sei se você já leu o livro O Mundo de Sofia. Sofia vem do grego. Ambas as palavras têm o sentido de, primeiro, habilidade,
Segundo, sentido de experiência. E terceiro, qualidade de quem é sábio. Então veja que tanto a sabedoria no hebraico quanto no grego traz esta conotação: habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, afirma que, vai conceituar a sabedoria. A sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Então, experiência e conhecimento, teoria e prática. Isso vai resultar em sabedoria. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Então a gente lê a palavra de Deus, né? Vamos dar uma olhadinha aí em Provérbios 4. Eu vou ler na nova linguagem de hoje, Provérbios capítulo 4, para a gente ganhar tempo, né? Está escrito assim, Provérbios 4, do versículo 4 ao 8: o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. Então, quando você lê, quando você conhece, quando você coloca em prática a palavra do Senhor, você se torna uma pessoa sábia. E ele diz, nesse aspecto, o conhecimento sem a prática, olha o que diz o capítulo 3 de Provérbios, versículo 7. Não fique pensando que você é sábio, tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Então veja como é importante você ler a palavra, conhecer a palavra e colocar em prática. Se você não colocar em prática, você é um tolo, tá? Então esse é o conceito de sabedoria. Segundo, Deus é a fonte de sabedoria. Veja, a sabedoria é um dos atributos divinos. Profeta Daniel, capítulo 2, não é isso? Daniel 2 e o versículo 20, quando Daniel foi chamado para interpretar o sonho, tá? Olha o que ele diz no versículo 20: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Então a sabedoria vem de Deus. Romanos 16, Romanos é lá depois de Atos dos Apóstolos, Romanos 16, 27, olha o que Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele orienta. Romanos 16, 27, ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. Ao único Deus sábio, a sabedoria vem de Deus, portanto Deus é a sua fonte, Deus é a fonte da sabedoria. Provérbios 2 e 6, na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Quem dá sabedoria ao homem é Deus. Deus, ele é a fonte da sabedoria. Portanto, Efésios também, capítulo 1, logo depois de Romanos, Coríntios e Gálatas, vem Efésios 1, 16 e 17, diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós,
lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Quem dá sabedoria é Deus, a fonte da sabedoria é o nosso Deus. A sabedoria divina, ela é fonte inesgotável, aí ela é inescrutável. Olha o que Paulo, aos Romanos 11:33, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então veja como é profunda a sabedoria de Deus. Então toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em Efésios 1, 8 e 9, estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, diz assim: o que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Então veja que Deus, o Pai, ele é a fonte da sabedoria para todos nós, tá? Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos os que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Vejamos isso aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 e 7. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Pegue a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, olha o que diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então nós falamos a sabedoria de Deus, porque recebemos a sabedoria de Deus e somos considerados sábios. Então Deus é a fonte da sabedoria. Número 3, o temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber, Provérbios 1 e 7. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Vamos ver isso aí no último livro, lá Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 10. Eu vou ler na Bíblia na linguagem de hoje, Deuteronômio, capítulo 10 e o versículo 12. Deuteronômio 10 e 12. Abra sua Bíblia aí. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens. Quer que o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Isso daí é o temor do Senhor, tá? Essa reverência, essa adoração, esse respeito ao Criador dos céus e da terra, o Criador da nossa vida. Então essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a verdadeira sabedoria. O temor a Deus produz entendimento. Vejamos Romanos 12, 1 e 2. Romanos, bem logo depois de Atos dos Apóstolos, olha o que diz, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é o princípio da sabedoria, o temor a Deus que produz este entendimento. E é por meio da obediência às Escrituras, obedecer à palavra de Deus, que os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Vejamos isso em Efésios capítulo 5, abra a sua Bíblia de estudo pentecostal, por favor. Efésios 5, eu estava em Gálatas, né? Efésios 5, versículo 15. Olha o que diz o texto: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como estúpidos, como ignorantes, mas como sábios, como prudentes. Então, quando nós passamos a viver com Cristo, passamos a meditar na palavra, nós vivemos como pessoas sábias. Em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Vejamos Salmo 14, o versículo 1. Os tolos pensam assim: para mim Deus não tem importância, todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas, não há uma só pessoa que faça o bem. Esse é o pensamento dos tolos, dos bobos, das pessoas que não leem a palavra de Deus, das pessoas que não têm temor de Deus. Essas pessoas, elas permanecem na ignorância. Vamos aos benefícios da sabedoria, que é o subtópico número 4. Já estamos caminhando aí para a conclusão. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Isso aqui não é presunção, isso aqui é constatação de um fato. O salmista entendeu que porque meditava na palavra de Deus, ele se tornou mais sábio do que todos que estavam à sua volta. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Então ele leu, estudou, colocou em prática e viu que funcionava. Salomão assegura que a pessoa sábia, ela tem muitos benefícios, ela é mais feliz, dentre eles ela acumula conhecimento. A pessoa sábia, ela ganha almas, a pessoa sábia, ela se torna próspera, a pessoa sábia exercita domínio próprio, e em vista disso somos advertidos então a empregar esforços na busca da sabedoria. Nós temos que pagar o preço que for necessário para adquirir sabedoria, e com sabedoria então a gente vai prosperar, a gente vai se autodominar, a gente vai se tornar ganhador de almas, né? Nós teremos aí muitos benefícios. Então vimos aqui que a Bíblia nos torna sábios, vimos o conceito de sabedoria, vimos quem é a fonte da sabedoria, vimos que amar e respeitar e obedecer a Deus é o temor, é o princípio da sabedoria, e vimos as riquezas, os benefícios que nos trazem a sabedoria. Tópico 3, estamos finalizando, fique comigo, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, deixe algum comentário para eu saber o que você está achando das aulas. Tópico número 3, a Bíblia e a prudência para a vida. Primeiro, conceito de prudência. O que o dicionário Wycliffe esclarece? Que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata.
e que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. Então, uma pessoa sensata, uma pessoa que toma decisões inteligentes. Esse é o significado. Já o dicionário Vini destaca que o substantivo grego proneses ou phronesis e suas declinações denotam sabedoria prática, sabedoria para o dia a dia, e que sinese sugere a avaliação que precede a ação, a pessoa pensar antes de falar, a pessoa pensar antes de tomar a decisão. Isso daí é prudência, a pessoa pensar o tempo inteiro antes de tomar um posicionamento. Em termos gerais, então, a prudência é a virtude que evita ações arriscadas, ações temerárias, né? Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Vamos voltar lá em Deuteronômio, capítulo 30, olha os ensinamentos que Deus dera através de Moisés. Capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19. Olha o que Deus diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora olha a decisão: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Escolha a vida, para que você viva, você e a tua geração futura. Lucas 10, 42, olha o que o evangelista escreve. Lucas 10, 42, palavras de Jesus: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu ficar aos pés de Jesus, ouvindo Jesus ensinar a palavra de vida eterna. Então, esse é o conceito de prudência, né? Nesses significados do grego, do hebraico, né? Essa conceituação desses dois grandes dicionários. A prudência dos justos. O que é essa prudência? A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Lucas 1,17. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, não apenas o salva, mas também o faz andar por veredas de retidão. Então, o salvo, ele anda numa vereda correta, numa vereda boa, numa vereda justa. Paulo declara que a graça de Deus nos traz a sabedoria e a prudência. Então Deus, ele olha para nós e ele nos ajuda a ter sabedoria e prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus. Então, a sabedoria nos traz o conhecimento, a compreensão da verdade, tá? E a prudência nos faz seguir com cautela, nos faz agir com correção. Então, essas dádivas, elas são aperfeiçoadas através da oração, nós já falamos na aula passada, através da leitura da palavra e através da comunhão com o Espírito Santo. Vamos ver 1 Tessalonicenses 5,17. Com certeza você e eu poderíamos citá-lo de cor e salteado, mas vamos ler, olha só, 5,17. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. 2 Timóteo 3, 14, 15, estou lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inspirado, sabendo de quem o tens aprendido,
e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Efésios 5,18, você também pode, e eu também, citar de cor e salteado, mas vamos ler, né? Enchei-vos, o que fala? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula. Então, essas dádivas, você adquirir sabedoria e adquirir prudência, como é que se adquire? Através da leitura da Bíblia Sagrada, através da oração e através da comunhão com o Espírito Santo. E quais são os benefícios, então, da prudência? O que nós ganhamos sendo prudentes? Olha o que diz. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência, dentre eles o autocontrole para não revidar as ofensas. Então você aprende a ter autocontrole, você não fica brigando, não fica partindo para o revide. Outro benefício da prudência, a humildade para não exibir conhecimento. Você sabe guardar o seu conhecimento em humildade. Outro benefício, a correta tomada de decisões. Você não toma decisões precipitadas. Outro benefício, você pensa antes de agir para não ser influenciado. Você pensa antes de tudo que você vai fazer, você pensa, você estuda, você analisa. Outro benefício da prudência, você alcança uma boa reputação e uma boa posição, ou seja, você vai prosperar. Outro benefício, a sujeição ao aprendizado e à correção. Você sempre vai querer aprender mais, você sempre vai querer andar corretamente. Isso é um benefício. Um outro benefício, você vai se desviar do perigo por meio de soluções antecipadas. Você vai achar soluções antes do problema aparecer, tá? Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de fé. Nós já lemos Mateus 7, 24 e 25. O bem-aventurado, a pessoa que constrói a sua vida sobre a rocha, sobre a verdade, sobre a palavra de Deus, tá? Procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. E por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito Santo. Como tem hoje em dia pessoas desleixadas com a vida espiritual, nem ir à igreja não vão. Imagine, quarta, sexta, domingo, escola dominical, a pessoa não vai, aparece só no domingo à noite. Olha o desleixo com a vida espiritual. Cuidado. Em vista disso, a Bíblia nos adverte então a viver prudentemente e não como nécios, como tolo, como ignorante. Assim então, meu irmão, minha irmã, você que ficou comigo até aqui, nós finalizamos a lição número 6, que será aplicada no dia 6 de fevereiro de 2022. Você que está ao vivo, você já está participando dessa aula, e você que está assistindo posteriormente, saiba que é a lição número 6, a Bíblia como um guia para a vida. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por ficar conosco até o fim. Deixa aqui embaixo o seu gostei, né? Compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus, e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Um abraço apertado, você que esteve ao vivo, parabéns, e você que assistir depois, também parabéns, e até a próxima aula, se Deus quiser.